Bom pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou mostrar para vocês a integração entre o MSP430 e um display de LCD de 40 colunas por 2 linhas. Esse aqui está o display. Esse é o MSP430G2553. Essa é a plataforma da Texas, denominada Launchpad. É uma plataforma de baixo custo, muito boa, muito estável, 3,3 volts de saída. Funciona muito bem e ainda tem aqui um depurador que a gente consegue ver o que está acontecendo no programa, valores de variáveis e outros dados que são importantes para quem desenvolve para sistemas embarcados. Esses aqui são os terminais conectados ao analisador lógico para a gente analisar a forma de onda que está sendo entregue aqui nos pinos do display de LCD. Ok? Só por uma curiosidade, esse display é um display mais antigo. Ele utiliza o controlador clássico da Hitachi, né? E o MSP libera em seus terminais somente 3,3 volts, o que não é suficiente para fazer o display funcionar corretamente, né, a nível de tensão, a nível de alimentação. Mas para a alimentação do display, a gente puxou aqui os 5 volts e os 0 volts, né, que é provindos da USB. Alimentamos aqui, alimentamos o backlight e aqui também, nesses dois pinos, está saindo para a alimentação do display. Mas os níveis lógicos de 3,3 volts é suficiente para manter a comunicação entre o display e o MSP. Mas os dados somente saem do MSP e vai para o display, nunca vem do display para o MSP. Por isso nós podemos fazer essa alimentação em 5 volts, porque não há dados que provêm do display para o MSP e assim não queima, não detona no nosso MSP. Ok? Então no software, o que a gente tem aqui? Tem um cabeçalho bem básico. O meu controlador é o da Hitachi HD 44780. Nós estamos operando no modo de 4 bits. Então aqui nós temos as conexões. O RS está conectado ao P 1.6, o port 1.6. Se a gente olhar aqui no desenho, ele está conectado aqui, P1.6, P1.7. E aqui o 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 que é o X-in e o 2.7 que é o X-out. São esses os terminais conectados ao MSP430. E aqui no software a gente vê exatamente isso: o Enable no 1.7, DB4 no 2.4, DB5 no 2.5, DB6 no 2.6, que é o X-in, e o DB7 no 2.7. Ok, aqui é apenas uma declaração do pino RS, 0x40, isso em decimal, em binário, vai representar exatamente ao pino P1.6 conectado lá no Launchpad. Essa pequena função align1, ela posiciona o cursor na primeira linha, na primeira coluna. O que a gente faz? A gente coloca o pino RS em nível low, porque todos os comandos do controlador do display devem ser enviados quando o RS está em nível low. Enviamos 0x80 para posicionar o cursor na primeira linha e primeira coluna. Colocamos o RS em high novamente, que a gente pode passar a enviar dados a serem indicados na tela do display a partir desse momento. Line2, para fazer exatamente a mesma coisa, posicionando o cursor na segunda linha, primeira coluna. RS em low novamente, envia 0xC0 e coloca o RS em nível alto novamente após enviar o LCD write. LCD clear, envia 0x01 para apagar o display. LCD blink, que é apenas uma demonstração da capacidade de
piscar, né? Qualquer texto que está indicado no display. Né? Temos uma variável, colocamos o pino RS em 0. Né? Enquanto essa variável for menor do que o parâmetro que é passado para essa função, que é o número de vezes que ele vai piscar, ele vai apagar o display enviando o 0x09, aguardar um tempo, 500 milissegundos, e acender o display novamente, aguardar um tempo e incrementar a variável. Quando ele termina de executar esse while, ele coloca o pino RS em nível alto novamente, preparando para enviar dados. Enable, muito importante, né? Todo dado é reconhecido pelo controlador do display somente na borda de descida do enable. Então a gente tem que ter certeza de que ele está em 0. Né? O que a gente faz aqui? O pin1 out, a gente coloca o pino P1.7 em nível 0. Depois a gente coloca ele em nível 1 novamente, aguarda 1 milissegundo e depois coloca ele em nível 0. Nesta passagem, nessa transição do nível alto para o nível 0, é que o controlador HD 44780 reconhece o pino que os dados que estão disponíveis na porta de dados, do DB4 ao DB7, modos 4 bits. LCD-Write, essa pequena função coloca todo o dado que é passado como parâmetro para ela, coloca ele disponível no port 2. Né? Então aqui ele coloca o dado todo, só que somente a parte alta é captada, damos o pulso de enable, aguardamos um tempo, e depois deslocamos o que estava na parte baixa para a parte alta. Por que isso? Porque se a gente analisar aqui a configuração, está ligado do 2.4 ao 2.7. Do 2.4 ao 2.7 é a parte alta do byte conectado ao port 2. Né? No port 2 ele vai do 0 ao 7. Como a gente está enviando todos os dados no port, quando a gente envia da primeira vez, a gente envia do 2.4 ao 2.7, que é a parte alta. Por isso que a gente tem que deslocar os 4 bits. Então os 4 bits menos significativos vai para a parte alta e a gente consegue enviar os dados no modo de 4 bits. O enable novamente para poder capturar os dados que estão disponíveis. LCD Write Text, aqui é para escrever texto. Colocamos o RS em nível low, né? Enviamos aqui o dado 0x06, né? O comando 0x06, que significa para incrementar o cursor automaticamente. Colocamos também o pino RS em nível alto após enviar este comando. Então todo o dado que está sendo passado para essa função, né, através desse ponteiro PTR, enquanto tiver algum dado disponível, né, nesse vetor, vamos imaginar como vetor, as posições indicadas pelo ponteiro, nós vamos enviar o dado que está disponível para a função LCD-Write, que a gente descreveu ela aqui em cima agora há pouco. E vamos incrementar as posições do ponteiro. Incrementar as posições, né, deste vetor, apontadas por este ponteiro. Essa função escreve um texto deslocando esse texto na tela, da direita para a esquerda. Então a gente envia 0x07 para decrementar as posições. Depois, enquanto tiver algum dado disponível, né, enquanto não for null, a gente vai mandar escrever, incrementar o ponteiro e aguardar um tempo para dar um efeito de que o dado está indo um de cada vez para a tela. Se a gente tirar esse delay aqui, vai preencher a tela praticamente instantaneamente, muito rápido. Setup é a função de configuração do MSP. Desligo o Watchdog Time, ajusto o Basic Clock para 1 MHz, o DCL para 1 MHz também, as saídas do pino 1.6 a 1.7 como saídas, né, utilizando o parâmetro P1dir, P2dir novamente, do 2.4 a 2.7, o P2cell, desabilitar as segundas funções do P2.6 e 2.7, que é referente ao X-in, X-out, e aqui o port 2 selection. Na função start LCD, aguardamos um tempo, colocamos o RS em low
Enviamos 0x30 para preparar os dados, né? Fazemos isso 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o datasheet recomenda que façamos 3 vezes este comando. Enviamos 3 vezes. Né? Então, guardamos um tempo, enviamos 0011, referente ao 3 em hexadecimal, 1, 2, 3 vezes. Depois enviamos do valor 2, né, que é o 0010, 0010, enviando o valor 2, que é a configuração inicial, o enable. Então, entre todos os pulsos deve haver o enable, porque senão o controlador do display não reconhece. E o delay, que é indicado para o correto funcionamento. Né? Essa primeira parte é apenas para dar um reset no display, né, no controlador do display. Aqui a gente configura qual é o tamanho dos dados, se vai ser de 4 bits, se vai ser de 8 bits, o número de linhas e o tipo de fonte. Né? Esse set de parâmetros também está disponível no datasheet e a gente tem todos os dados a serem configurados disponíveis para fazer a configuração correta para funcionar de acordo com a sua necessidade. Enviamos o 0x08, que é para desligar o cursor, desligar o display e desligar o blink do cursor. Apagamos o display, entramos no modo novamente, né, para incrementar as posições do cursor e sem fazer shift do display. Ligamos o display novamente, porém com o cursor desligado e o blink também desligado. E aqui está a nossa função principal. Foi declarada uma variável chamada j, recebendo o primeiro valor 0. Enquanto o j for menor do que 10, nós vamos entrar na função de configuração do MSP, o start do LCD, né, que é para configurar a função line1. Eu envio o valor 0x80 como parâmetro, como valor, né, através do comando, né, quando o RS está em 0. Scroll left, esse texto vai correr na tela da direita para a esquerda. Posicionamos na linha 2. Escrevemos um texto fixo na linha 2 e aguardamos um tempo. Apagamos o display. Posicionamos na linha 1 novamente. Escrevemos um texto comum, um teste do comando clear. Aguardamos um tempo. Fazemos o blink 5 vezes, né? A gente acende e apaga esse texto durante 5 vezes. Guardamos um tempo, apagamos o display, posicionamos na linha 1, escrevemos um texto novamente na linha 1, posicionamos na linha 2 e escrevemos um texto na linha 2. É exatamente o texto que está sendo indicado no display. É um texto simples, está aqui na tela. E, voltando aqui no software, aguardamos um tempo. Esse texto vai ser... nós vamos piscar esse texto na tela durante 3 vezes. Aguardamos um texto novamente, incrementamos a nossa variável denominada j, e ele vai repetir isso 10 vezes. Na verdade, de 0 a 9, 10 vezes, isso mesmo. Após ele fazer essas repetições, ele vai ficar parado, estático, igual está aqui na tela. Então, vamos acompanhar, carregar o software no MSP, né? Clicamos ali no debug, ok. Ele está carregando, compilando e carregando dentro do microcontrolador. Somos um segundo. Ok, disponível. Vamos dar aqui o start e acompanhar o funcionamento, o scroll. Então nós podemos ver aqui a apresentação na tela do display, né? Aqui nós estamos testando o comando clear.
o texto, vai piscar 3 vezes, o scroll, né? Scroll do texto da direita para a esquerda, completa a tela, escreve na linha 2, testa do comando clear, então ele vai ficar neste looping aí durante 10 vezes, que é o valor da variável j. Ok? Para a análise das formas de onda no analisador lógico, nós podemos notar aqui que o primeiro comando a ser enviado para o controlador do display, né, quando o RS, que é o pino 1.6, está em low, e quando ele está em high, está enviando dados. Mas como a gente quer saber do comando, por enquanto, se a gente retornar aqui na tela, então a primeira função referente ao display é esse start LCD. O que essa função faz? Essa função vai colocar o pino RS em nível low, exatamente isso. Coloca todo o dado disponível no port 2, né? E que é o 0x30, e vai gerar o pulso de enable. O enable está no P1.7, ele vai estar em nível 0, vai permanecer em nível high, e depois na borda de descida é que esse dado é capturado. Então nós estamos com 0011, que é o valor 3 em hexadecimal. Guardamos um tempo, enviamos ele novamente, né, aqui na borda de descida do enable. Nós temos 0011 e guardamos um tempo e novamente 0011. Exatamente essa é a sequência desses 3 comandos enviados. Depois a gente vai enviar 020, 0x20, que é exatamente isso, né? 0010 em hexadecimal vale 2. A parte baixa não é necessário ser enviada porque o seu valor é 0. O próximo comando é o lcdWrite 0x28. Então a parte alta vale 2. No enable 0010, que é 2 em hexadecimal. Na próxima borda de descida, posicionar o cursor aqui, isso, 1000, que é o valor 8 em hexadecimal. O próximo comando é o 0x08. Então a primeira borda de descida tem que ter o valor 0, que é 0000. Ok, a próxima borda 1000, que é o 8 em hexadecimal. O próximo comando é o 0x01. Então apanhamos aqui neste ponto todo zerado, e aqui neste ponto o valor 1. O próximo ponto é o 0x06. Então nesta borda temos o valor 0 e nesta borda o valor 6, né? 2A0, 2A1, 2A2, 2A2 é 4, 2A1 é 2, 4 mais 2, 6 em hexadecimal. Próximo valor, 0x0c. Então, a próxima borda deve estar totalmente zerada, 000. E o próximo pulso, valor C, que é 1100. Ok? Então, depois do Start LCD, a gente vai posicionar o cursor na linha 1. Qual é o comando? É o 0x80 para posicionar o cursor na linha 1. Então vamos ver aqui, próxima borda de descida, 8, que é 1000, e o valor, neste ponto aqui, 0, que é exatamente isso que a gente está esperando. Vamos ampliar aqui um pouco para pegar no ponto certo. Isso. 0000.
Próximo comando vai enviar o texto, né, no formato scroll. Nós vamos enviar a letra S. Write. Então o que a gente tem que ver? A gente tem que ver o valor 07 primeiramente, né, para dar um scroll. O valor 07. Então vamos ampliar aqui. Normalmente, ó, borda de descida neste ponto. O que a gente tem? A gente tem o valor 0 e o próximo valor é o valor 7, que é 0111, 7 em hexadecimal. Depois nós vamos colocar o pino RS em high novamente, que é exatamente o que está acontecendo nesse ponto. E nós vamos escrever no display os dados que estão sendo passados. É uma string de dados, então o S maiúsculo. O que representa o S maiúsculo na tabela ASCII2? S maiúsculo representa 0, 1, 0, 1, não é isso? 0, 0, 1, 1. Parte alta 0, 1, 0, 1. Vamos observar isso aqui. Então, é neste ponto, né, porque o RS está em 1. Próxima borda de descida. O que nós temos? Nós temos 0, 1, 0, 1, que é a parte alta. 0, 1, 0, 1 e a parte baixa 0, 0, 1, 1. Vamos acompanhar. Opa, aqui. E a parte baixa 0, 0, 1, 1. Exatamente o que queremos que aconteça. O próximo pulso, próxima borda de descida, colocar a próxima letra é o C minúsculo, e o C minúsculo tem o valor 0, 1, 1, 0 para a parte alta. Vamos observar isso. Borda de descida 0, 1, 1, 0 e a parte baixa tem o valor 0, 0, 1, 1. E é exatamente isso, 0, 0, 1, 1 para o C minúsculo. Então é isso, nós não vamos escrever todos os pontos, porque esse apanhado de dados é muito longo. Não tem necessidade, porque conseguimos uma vez e o display conseguiu indicar a letra. Todos os outros procedimentos vão ser bem parecidos, quiçá igual. Então é isso, pessoal. Não deixem de visitar o site easytronlabs.com. Muito obrigado por assistir este vídeo e um grande abraço e até a próxima.